Estamos de volta no segundo bloco do Panorama CJC. Está na hora de um giro internacional de notícias. Um homem palestino tentou esfaquear um guarda de fronteira em um posto de controle na Cisjordânia ocupada, mas ele foi impedido por outro policial que atirou. O agressor morreu na hora e não teve a identidade divulgada. Os ataques contra soldados, colonos e civis israelenses por parte de palestinos isolados e armados com facas aumentaram nos últimos meses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, 2 territórios ocupados e anexados por Israel. Pelo menos 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas na explosão, nesta segunda-feira, de uma bomba em um templo em Bangkok, na Tailândia. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. A Ucrânia teme uma nova ofensiva separatista próximo a 24 de agosto, dia da independência da ex-República Soviética. Em 24 horas, pelo menos 7 civis morreram em conflitos no leste do país. Autoridades anunciaram nesta segunda-feira que a intensificação dos confrontos fragiliza a trégua em vigor. O número de mortos na série de explosões que começou na quarta-feira no porto chinês de Tianjin aumentou nesta segunda-feira para 114 após a descoberta de outros 2 corpos. 70 pessoas estão desaparecidas e cerca de 700 ficaram feridas, segundo os últimos números do governo municipal. Um funcionário municipal de segurança comunicou uma lista das substâncias que poderia haver no porto, citando, entre outras, bisulfito de sódio, magnésio, sódio, nitrato de potássio, nitrato de amônio e cianureto de sódio. O líder do grupo jihadista nigeriano Boko Haram negou que tenha sido morto ou destituído como chefe da organização, em uma gravação de áudio divulgada neste domingo e que os especialistas consideram autêntica. Em um novo drama da migração, pelo menos 40 pessoas foram encontradas mortas em um barco no Mediterrâneo, ao norte do litoral da Líbia. Aparentemente, eles morreram afogados ou intoxicados, segundo a imprensa local. Autoridades informaram que 319 pessoas foram resgatadas com vida. Segundo relatos de imigrantes que conseguiram desembarcar na Itália, os traficantes de pessoas costumam amontoar os refugiados que pagam menos no porão da embarcação, a maioria procedente da África subsaariana. Segundo o balanço mais recente da Organização Internacional para as Migrações, mais de 2.300 pessoas morreram ao tentar atravessar o Mediterrâneo desde o início de 2015. A bandeira dos Estados Unidos voltou a tremular na capital da ilha comunista após 54 anos. O momento não foi importante apenas para a diplomacia, mas emocionou muitos cubanos que vivem sob o embargo econômico. 1000 vezes obrigado a Raul Castro e ao presidente Barack Obama que recriaram estas relações tão maravilhosas, que estavam suspensas por tantos anos. Com Kerry aqui em Cuba sentimos algo grandioso. Estou muito orgulhosa e tenho muito prazer de saber que ele esteve aqui. Me sinto muito orgulhosa de que estuviera aqui. No particularizou muitas coisas porque todavía estão em projeto. Kerry não foi muito específico porque há muita discussão. Um jornalista perguntou sobre Guantánamo. Bom, essas coisas, ao meu ver, vão aos poucos. Ele frisou que a reabertura da embaixada representava um primeiro passo. Acho que já é um avanço importante nas relações. E o primeiro passo é este. Os 2 governos haviam rompido relações em 1961, na esteira da Revolução Castrista, mas desde 1977 mantém representações de interesses que atuavam como embaixadas. Os ministros da economia da zona do euro chegaram a um acordo sobre um terceiro programa de resgate da Grécia. O valor do empréstimo é de 86 bilhões de euros. Para receber o dinheiro dos credores internacionais, a Grécia se comprometeu a aplicar um drástico plano de austeridade que combina medidas orçamentárias e reformas estruturais.
Recebemos a ampla gama de medidas políticas contidas no memorando de entendimento. Tal como acordado, é abrangente, é um pacote de reformas ambicioso que aborda os principais desafios para alcançar finanças públicas sólidas, para voltar ao crescimento, mas é também estrutural. Cerca de 5.000 manifestantes percorreram 1 quilômetro da capital em Honduras até as proximidades da Casa do Governo para exigir a renúncia do presidente, envolvido em um escândalo de corrupção. Eles esperam que a Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas convençam o presidente Juan Orlando Hernández a aceitar que uma comissão internacional investigue denúncias de corrupção no país. Os protestos começaram há 12 semanas, depois que promotores confirmaram que cerca de 330 milhões de dólares foram desviados da segurança social. As equipes de emergência da Indonésia seguiram nesta segunda-feira para a área onde foram localizados os destroços de um avião que caiu com 54 pessoas a bordo e com malotes de ajuda governamental que continham o equivalente a 470 mil dólares. A aeronave foi encontrada por moradores da região. Os destroços do avião foram encontrados por moradores de Okibapi, distrito de Papua, na Indonésia. Equipes de emergência seguiram para a área, onde foi localizado o avião da companhia Trigana Air. A aeronave caiu com 54 pessoas a bordo e com malotes do governo com equivalente a 470 mil dólares. Esta é a terceira catástrofe aérea em menos de um ano na Indonésia. As autoridades não sabem se existe a possibilidade de sobreviventes. E a escassez de produtos que atinge os moradores da Venezuela há mais de um ano é mais grave no interior do país. As imagens de longas filas fora do supermercado são ainda mais dramáticas nas cidades do interior da Venezuela do que em Caracas. Em Valência, uma cidade industrial a oeste da capital, café, óleo, farinha de milho, sabão, detergente e frango estão entre os produtos mais escassos. É difícil conseguir comida e para conseguir um pouco temos que fazer o que estamos fazendo. São enormes filas que começam 4, 3 horas da manhã e agora já são 10 e não tem solução, não tem produto. A imprensa nacional tem relatado situações de tensão e tentativas de saquear lojas. Em 31 de julho, aconteceram 2 saques em San Félix, no sul, que deixaram um morto e dezenas de detidos. Os venezuelanos percorrem o comércio para tentar estocar alimentos básicos. Ninguém sabe exatamente qual é a extensão do drama e o Banco Central da Venezuela não apresenta dados de escassez desde março de 2014, quando era de 29,4%. Gente, olha que situação, né? O desespero dos venezuelanos para conseguir comida. Triste situação, realidade de lá. E com mais de 10 jornalistas assassinados nos últimos 5 anos, o estado mexicano de Veracruz é um dos lugares mais perigosos do mundo para jornalistas. Jorge decidiu se tornar jornalista após o sequestro e assassinato de seu pai, um comunicador do estado mexicano de Veracruz. A organização Repórteres Sem Fronteiras considera este estado um dos 3 lugares mais perigosos do mundo para a prática da profissão, depois do Iraque e da Síria. 12 jornalistas foram assassinados nos últimos 5 anos. Você nunca sabe. Nos perguntamos se vão matar todos, se vão sumir com a gente. Infelizmente, parece que essa é a ideia. Com câmeras de segurança, muros reforçados com arame farpado e uma patrulha na frente de sua casa 24 horas, Jorge é um dos poucos jornalistas que aceitou medidas de proteção do governo de Veracruz. O medo dos jornalistas aumentou ainda mais com o brutal assassinato em 31 de julho do fotojornalista Rubem Espinosa, que se refugiou na cidade do México para escapar das ameaças. Para Noah, amigo e colega de Espinosa, a situação vivida pela categoria é um pesadelo.
Confiamos, mas muitas vezes não é suficiente. Eu acho que não há mais segurança do que nós mesmos e entre nós. 2 semanas após o crime, as autoridades ainda não sabem o que motivou o assassinato do jornalista. Na verdade, é um círculo perverso, porque, por enquanto, não há mudança na segurança e na justiça. Com a impunidade, os assassinatos vão continuar acontecendo. Jornalistas e ativistas dizem que o governador de Veracruz, Javier Duarte, é o mentor dos assassinatos de jornalistas críticos à sua administração. Mas até agora, nada foi provado. Vale a pena a gente comentar, vendo todas essas notícias no giro internacional, a gente imagina que o perigo para o exercício da profissão de jornalismo seja justamente nessa região do Oriente Médio, Iraque, Síria, por exemplo, né? Mas essa ONG Repórteres Sem Fronteiras, ela destaca o México, sendo o lugar mais perigoso do mundo para jornalistas. Agora, a situação do Brasil não está muito diferente, não. Enquanto no México o número de mortos, né, é 12 mortos nos últimos 5 anos, veja só a situação do Brasil. A gente fez um breve levantamento nos últimos 3 anos e, segundo o BBC Brasil, o site, né, BBC Brasil, em 12 de fevereiro de 2014, no ano de 2013, 5 jornalistas foram mortos. A mesma ONG, Repórteres Sem Fronteira, afirmou que, por causa dos protestos, 114 jornalistas de imprensa ficaram feridas aqui no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, né, é divulgado que na FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, fez um levantamento sobre todo o ano de 2014 no Brasil. Pois bem, em 2014, 3 repórteres foram assassinados em decorrência de suas atividades na imprensa. E a morte que mais chamou a atenção foi a do repórter cinematográfico Santiago Andrade, da Rede Bandeirantes de televisão. No mesmo ano, 82 jornalistas sofreram agressões. Agora, no jornal O Povo, há 2 semanas também tivemos outro assassinato. Aí o destaque. Desta vez foi o radialista Gleidson Carvalho, morto enquanto estava ao vivo na Rádio Liberdade, no município de Camocim, em Fortaleza, quando 2 homens entraram na rádio fingindo-se de anunciantes, invadiram o estúdio e assassinaram Gleidson. Além do Gleidson, temos outros 2 casos também em Fortaleza. Há menos de 2 meses, Francisco Rodrigues de Lima, de 62 anos, foi assassinado quando chegava à Rádio FM Montemor e, em março deste ano ainda, o radialista Patrício Oliveira foi assassinado. Todos os crimes ligados à atividade profissional que exerciam. Triste isso. E agora a gente vai dar uma olhadinha também naquilo que foi destaque aqui no Brasil, no nosso Giro Brasil. Policial militar do Rio apreende 800 quilos de maconha e um fuzil. O Batalhão de Ação com Cães da Polícia Militar apreendeu um fuzil e 800 quilos de maconha em ações realizadas no último sábado na zona norte do Rio. Na comunidade Bandeira 2, em Del Castilho, os policiais auxiliados pelos cães localizaram 700 quilos da droga prensada em uma casa. Ainda na ação, os agentes apreenderam, em outro ponto da comunidade, um fuzil, 3 pistolas e um adaptador de pistola Glock, que transforma a arma em uma submetralhadora. O Batalhão de Ação com Cães incursionou também na UPP do Jacaré, no Jacarezinho, e localizou aproximadamente 100 quilos de maconha. Os cães Condor e Eros foram os responsáveis por achar a droga. Até o momento, ninguém foi preso. Ônibus pega fogo em importante avenida do Rio de Janeiro. Um ônibus pegou fogo na tarde de hoje em uma importante avenida do Rio, aqui na Avenida Dom Helder Câmara, conhecida também como Suburbana. Passa por diversos bairros da zona norte da cidade. O incêndio ocorreu na altura do viaduto de Del Castilho. O trânsito ficou interditado por um tempo e, mesmo depois de liberado, ainda vem causando transtorno com grandes retenções. Não se sabe ainda se o incêndio foi provocado por criminosos, mas se sabe que não houve feridos. As informações são da Polícia Militar. Palhaço é preso durante a apresentação no Paraná. A Polícia Militar prendeu um palhaço em um calçadão de Cascavel, no Paraná, durante uma apresentação em um festival infantil de teatro na última sexta-feira. O artista Leônidas Quadra, conhecido como Tico Bonito, foi detido após críticas à polícia.
polícia alegou que ele chamou agentes do batalhão de choque que passavam pelo local de palhaços do governador. Em sua página na rede social Facebook, Tico Bonito se defendeu e disse que em nenhum momento chamou os PMs de palhaços. Ele relatou ter sido agredido com socos nas costelas. De acordo com testemunhas, o palhaço disse que os policiais defendem apenas o governador do Paraná, Beto Richa. A apresentação era parte da 19ª edição do Festival de Teatro de Cascavel. Tico afirmou que resistiu à prisão, pois não queria ficar sozinho com os policiais. Ele foi encaminhado para o fórum da cidade, onde foi registrada uma ocorrência e procurou uma delegacia para exame de corpo de delito. Os agentes acabaram pedindo reforço após o palhaço se recusar a entrar no carro da PM. Sob vaias da população, 3 equipes com a ajuda de policiais da cavalaria colocaram o artista no veículo. Infelizmente, notícias muito ruins aí no nosso Giro Brasil. Bom, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fair Play, que investiga as irregularidades na construção da Arena Pernambuco. Segundo a Polícia Federal do Recife, a fraude na concorrência internacional já está confirmada e um material será recolhido para verificar a alta no custo da obra e o valor exato. As investigações apontam que a construtora Odebrecht teria sido procurada para fazer o projeto do estádio 1 ano antes de sair a licitação. Os concorrentes tiveram apenas 45 dias para elaborar uma proposta. O custo estimado da obra da Arena Pernambuco para a Copa do Mundo de 2014 era de 796 milhões de reais. A obra pode ter sido superfaturada em quase 70 milhões de reais. Os policiais foram a várias sedes da construtora, que também é investigada na Operação Lava Jato, que apura a corrupção na Petrobras. Situação triste. Lembrando que a Odebrecht, que hoje administra o Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, e também a Supervia. Em nota-pé também, vamos dizendo aqui que a construtora Odebrecht negou irregularidades e confirmou que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas sedes da companhia no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Brasília. Ou seja, tem que ser passado a limpo, tudo que está aí escondido tem que ser revelado. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e o Panorama CJC volta já. Não sai daí!